História do futebol no mundo e no Brasil. O futebol é um dos esportes mais populares no mundo, praticado em centenas de países. Este esporte desperta tanto interesse em função de sua forma de disputa atraente. Origem do futebol. Embora não se tenha muita certeza sobre os primórdios do futebol, historiadores descobriram vestígios dos jogos de bola em várias culturas antigas. Estes jogos de bola ainda não eram futebol, pois não havia definição de regras como há hoje. Porém, demonstram o interesse do homem por esse tipo de esporte desde os tempos antigos. O futebol tornou-se tão popular graças a seu jeito simples de jogar. Basta uma bola, equipes de jogadores e as traves para que em qualquer espaço, crianças e adultos possam se divertir com o futebol. Origens do futebol na China antiga. Por volta de 3000 a.C., os militares chineses praticavam um jogo que na verdade era um treino militar. Após as guerras, formavam equipes para chutar a cabeça dos soldados inimigos. Com o tempo, as cabeças dos inimigos foram sendo substituídas por bolas de couro revestidas com cabelo. Origem do futebol na Grécia. Os gregos criaram um jogo por volta do século I a.C., que se chamava Epíscoro. Neste jogo, soldados gregos dividiam-se em duas equipes de 9 jogadores cada e jogavam num terreno de formato retangular. Usavam uma bola feita de bexiga de boi cheia de água. Por volta do século XVII, o futebol chega na Inglaterra, onde o jogo ganhou regras diferentes e foi organizado e sistematizado. Com regras claras e objetivas, o futebol começou a ser praticado por estudantes e filhos da nobreza inglesa. Aos poucos foi se popularizando. Nascido no bairro paulistano do Brás, Charles Miller viajou para a Inglaterra aos 9 anos de idade para estudar. Lá tomou contato com o futebol e ao retornar ao Brasil em 1894 trouxe na bagagem a primeira bola de futebol e um conjunto de regras. Podemos considerar Charles Miller como sendo o precursor do futebol no Brasil. Em 1950, a Copa do Mundo foi realizada no Brasil, sendo que a seleção brasileira perdeu o título em casa em pleno Maracanã para a seleção uruguaia por 2-1. Em 2014, a Copa do Mundo foi disputada no Brasil novamente, tendo a Alemanha como campeã. Regras do futebol. O futebol é jogado num campo gramado com as medidas máximas de 120 metros de comprimento e 90 metros de largura, dividido ao meio por uma linha transversal, da qual é desenhado um círculo com um raio de 9,15 metros, de onde se dá a saída no início de cada tempo ou sempre após marcação de um gol. A bola é esférica e coberta de couro ou outro material adequado. Deve ter de 68 a 71 centímetros de circunferência e pesar de 396 a 453 gramas. A pressão a ela aplicada é de 1 kg por centímetro quadrado ao nível do mar. Cada partida deve ter um árbitro, que deve ser a autoridade em campo e recebe auxílio de 2 juízes de linhas, conhecido como bandeirinhas. Ele realiza a vistoria do gramado, aplica as regras e soluciona lances duvidosos. Ele pode alterar sua decisão caso perceba que está incorreta. Será considerado impedido o jogador que, ao receber um lançamento de um companheiro no campo de ataque, esteja mais próximo da linha de fundo que o penúltimo jogador adversário. Somente os árbitros bandeirinha que podem assinalar o impedimento. Considera-se que a bola está fora de jogo quando ela atravessa inteiramente as linhas laterais ou de fundo, quando se marca um gol ou quando o juiz interrompe a partida por qualquer motivo. A reposição de bola pode ser feita por meio de tiro livre após uma infração, arremesso lateral, tiro de meta e escanteio. São punidos com tiro livre direto as faltas contra o adversário e o toque de mão ou braço na bola. O tiro livre indireto é cobrado após obstruções, jogadas que o juiz considere perigosas ou no tranco ilícito sobre o goleiro. O jogador que reincide em faltas violentas, comete indisciplina ou desrespeito é expulso de campo. Fundamentos do futebol. A condução é o ato de deslocar-se pelos espaços possíveis do jogo, tendo consigo a posse de bola, podendo ser feita pela parte interna do pé, parte externa do pé, bico do pé, peito do pé e sola do pé.
Chute é o ato de golpear a bola, desviando ou dando trajetória à mesma, estando ela parada ou em movimento, podendo ser executada pela parte interna do pé, externa do pé, bico do pé, peito do pé e o calcanhar. O passe é um elemento técnico inerente ao fundamento chute, que se caracteriza pelo ato de impulsionar a bola para um companheiro, podendo ser executada pela parte interna do pé, externa, bico do pé, peito do pé, calcanhar, coxa, peito e cabeça. O drible ou a finta é o ato que o jogador, estando ou não em posse da bola, tenta ludibriar o seu adversário, podendo ser executada em movimento ou parado. A recepção. Se o aluno não consegue ter a posse da bola quando tenta interromper a trajetória da mesma, dizemos que houve uma má recepção. O cabeceio é o ato de impulsionar a bola utilizando a cabeça, podendo ser ofensivo e defensivo. Essas foram as definições básicas da história do futebol no mundo e no Brasil, das regras e dos fundamentos. Muito obrigado pela atenção e até mais. E viva o Vila!